Estamos de volta com a programação manancial desta oportunidade. Com muito prazer, estamos hoje aqui compartilhando com você mais uma preciosa porção das Escrituras. Meu nome é Leonildo Rampazzo, eu sou pastor da Comunidade Evangélica Sião, aqui na cidade de Ponta Grossa. Estamos ali na Nova Rússia, na Rua Bahia, 299. Estamos ali indo para uma década, pregando a palavra, compartilhando com os irmãos a mensagem genuína da palavra de Deus. Temos alegria em pregar o Evangelho, temos prazer em estar ali, recebendo todas as pessoas quantas para ali são enviadas da parte de Deus, são encaminhadas num plano, propósito, projeto soberano, eterno, maravilhoso projeto de Deus para as nossas vidas. Estamos aqui hoje ao vivo, mais uma vez, levando mais uma edição do programa Manancial. Eu quero fazer uma correção. No bloco anterior, finalizei o bloco falando sobre a vida de fé. O autor aos Hebreus aqui, lá no capítulo 11, ele descreve sobre a nossa vida de fé. Ele estabelece ali um conceito, capítulo 11, verso 1. E aí, na sequência de todo o capítulo, ele vai citando sobre a galeria dos heróis da fé, homens e mulheres que viveram no Velho Testamento uma vida de fé, foram provados, O texto diz que muitos puseram em fuga exércitos inimigos, tiveram o poder de fechar a boca dos leões, tiveram a força, a condição de anular a força do fogo, fazendo menção a indivíduos, pessoas, personagens, homens, mulheres, que viveram no Velho Testamento uma vida de profundo e íntimo relacionamento com Deus. E eu citei também Paulo, capítulo 1 e o verso 17 de Romanos, que escreve ele repetindo, retratando uma mensagem em palavra que foi anunciada no Velho Testamento pelo profeta Abacuque. Eu fiz menção que era Oséias, não é o profeta Abacuque, de que Paulo faz menção no Novo Testamento, escrevendo aos Romanos, capítulo 1, verso 17. E lá no livro de Abacuque, capítulo 2, verso 4, quando ele diz: o justo viverá pela sua fé. Abacuque, capítulo 2, verso 4, que é repetido por Paulo em Romanos, carta aos Romanos, agora na Nova Aliança, obviamente, capítulo 1, verso 17. O justo viverá pela sua fé. A fé, ela é uma característica da vida dos vencedores. Para que eu possa ouvir a voz de Deus, conforme o autor aos Hebreus, capítulo 1, verso 1, a voz do Senhor Jesus, conforme ele diz aqui, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Deus tem falado nestes últimos dias, nessa dispensação, conforme já mencionei lá na primeira parte do primeiro bloco, no início do programa. Deus tem falado com os homens. De que maneira? Eu disse que ele fala por meio das obras que ele criou, da natureza, as obras que são criadas, e sobre isto o autor do Salmo 19, ele diz: os céus proclamam a glória de Deus. Todo o Salmo 19, ele fala sobre isso. Deus se dá a conhecer por meio das obras que foram por ele criadas. E eu disse também que ele se comunica conosco por meio das Escrituras, que elas nos são, conforme o Salmo 119, 105, lâmpada para os pés e luz para o nosso caminho. Então, quando eu leio aqui que Deus falou nestes últimos dias pelo Filho, eu preciso ouvir a palavra e crer, porque o justo viverá pela sua fé. Mas lá no capítulo 11, verso 6, o autor aos Hebreus, ele diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé
é impossível agradar a Deus. Então, meu amado telespectador, quando eu leio Paulo, Romanos capítulo 1, verso 17, que ele diz, o justo viverá pela fé, é necessário crer para que eu possa viver espiritualmente, para que eu possa ouvir Deus falando comigo por meio do ministério e obra de Jesus Cristo, por meio da obra e ministério de Jesus Cristo. Com muita clareza, a palavra nos dá esta orientação, nos dá esta direção, Todas as pessoas que vivem uma vida de relacionamento com Deus, elas se relacionam por meio da fé. Elas são constrangidas pelo Espírito de Deus a ouvir a voz de Deus. São constrangidas a se renderem a Deus, diante de Deus, e obedecer a palavra de Deus. São constrangidas a buscar a face de Deus, a manifestar diante dele o seu desejo sincero, honesto e verdadeiro. Como que eu posso viver esta realidade de vida, de relacionamento com Deus? Eu preciso me render diante dele. E uma característica e um sentimento que me impele, que me impulsiona a buscar, a agradar a Deus, a ouvir a Deus, que me motiva a isto, se chama fé. O salmista, no Salmo 42, ele diz no verso de número 2, a minha alma tem sede de Deus. É uma necessidade do ser humano buscar a Deus. E quando os seus olhos espirituais são abertos, ele consegue enxergar esta necessidade. E a sede do homem concernente a Deus é tão intensa, é tão grande, que o autor no Salmo 42, ele diz o seguinte, como a corça suspira pelas águas, este animal, da qual o autor do Salmo 42 faz menção para que, através desta analogia, ele expresse o seu sentimento com relação a Deus, ele fala sobre esse animal que ele buscava águas, correntes de águas. Ele não consegue viver uma vida em uma região, em um terreno árido. A corça, o veado, o cervo, ele busca lugares onde haja água, fartura, abundância de água. E ele tem lá os seus recursos, dos seus instintos, não é? Da sua natureza, para identificar aonde está a água, aonde há, né, esse lugar de fartura, de abundância de água. E ele então migra, ele então se encaminha, sozinho ou em grupos, mas ele vai em busca da água para a sua sobrevivência. É questão de sobrevivência. E aí ele diz, como o servo, como a corça, como este animal está sedento por água, ele busca a água. Aí ele diz, por ti suspira a minha alma, ó Espírito de Deus, a minha alma tem sede de Deus. E na verdade, o salmista está apenas representando um sentimento humano, concernente ao seu relacionamento com Deus. Por que que o salmista está
simplesmente representando a raça humana na perspectiva e projeção os homens relacionar-se com Deus. Ora, porque o homem foi criado por Deus. O homem foi planejado, projetado, criado. Deus o trouxe à vida para justamente com Ele relacionar-se, para ter vida com Deus, para ter comunhão com Deus. Então, quando acontece a desgraça do pecado, da queda, do fracasso, ainda assim, esses valores ficam incrustados no coração do homem, ficam ali impregnados, ainda que o malefício do pecado quebrou a vida de comunhão que o homem possuía com Deus, ainda assim o homem continua sendo criatura de Deus, não anulou o fato de que Deus tenha criado o homem. E é por isso que o salmista está a dizer: a minha alma tem sede de Deus. Você que me assiste, você tendo uma vida de comunhão com Deus ou não, instintivamente há no nosso ser, no nosso âmago, esse impulso de buscar por um Deus, por um ser superior, um ser supremo, que é Deus, que é o Criador de todas as coisas, que é o Criador da minha vida, que é o Criador da tua vida. E a maneira pela qual hoje nós podemos dele nos aproximar, a Bíblia, no texto que nós lemos no início do programa, que é a nossa base e fundamentação nesta oportunidade, o autor aos Hebreus está dizendo: ele falou antigamente aos pais, pelos profetas, de muitas maneiras, muitas vezes, a nós tem falado nestes últimos dias por meio do Filho, Deus deseja relacionar-se conosco, Ele continua neste propósito e intento bendito, extraordinário, no sentido de que o homem possa novamente desfrutar desta comunhão, desta paz, desta alegria, desta verdade, desta condição de grandeza, de nobreza, que é relacionar-se com Deus. Deus continua com este propósito. E para que isto seja efetivado na prática, no nosso dia a dia, Ele então enviou Jesus. Enviou Jesus pensando em mim, pensando em você, pensando na nossa salvação, pensando no nosso sucesso espiritual, Quando eu digo no nosso sucesso, obviamente que nós precisamos sair da esfera natural e terrena, porque tem muita gente que tem sucesso na vida natural, na vida material, na vida empresarial, na vida profissional, mas é uma pessoa infeliz, espiritualmente falando, porque está em trevas, está em escuridão. Não faz sentido a palavra, por exemplo, do Salmo 119, 105 para ela: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Para a pessoa que está em trevas espirituais, ela não compreende isso. Qual o valor da Bíblia na minha vida? Qual o valor da mensagem bíblica para mim? Não faz sentido isso para ela. E ainda que ela seja uma pessoa bem-sucedida, materialmente falando, que ela desfrute de um poder, que é, obviamente, temporário, passageiro, breve, A vida do homem é uma vida breve. Tudo na terra é passageiro. Ela é bem-sucedida, mas esse sucesso é passageiro. Agora, quando o homem realmente ele busca relacionar-se com Deus na perspectiva da palavra, ele projeta questões espirituais que são duradouras, que são eternas. A vida terrena passa, as coisas no sentido natural passam,
mas ele é uma pessoa de sucesso diante de Deus e, por consequência, de maneira muito natural, ele vai viver uma vida eterna diante de Deus, uma vida de relacionamento permanente com Deus, uma vida de relacionamento permanente com Deus. Então, quando nós atentamos para o que a palavra nos fala, quando nós nos aproximamos diante de Deus por meio de Jesus, não é? Que Ele, Deus, tem falado conosco através do ministério e obra de Jesus, cremos pela fé, como diz a Bíblia, então nós trilhamos uma jornada de sucesso. Pode até ser que a vida terrena não seja aquele sucesso na perspectiva e avaliação dos homens, mas se ele tem uma vida com Deus de piedade, de temor, uma vida de comunhão íntima com Deus, ele, ainda que não seja, segundo os homens, avaliado como uma pessoa de sucesso, diante de Deus, ele é uma pessoa de sucesso. É uma pessoa de prosperidade, que vivencia e desfruta verdadeira prosperidade. Vivencia uma vida de bem-aventurança. Quando eu olho para os heróis da fé citados pelo autor aos Hebreus, no capítulo 11, eu vejo que estes homens, todos eles, eram homens que foram tidos como vencedores, como homens de sucesso, pessoas de sucesso, foram tidas aos olhos de Deus como pessoas bem-aventuradas, porque eles caminharam e venceram pela fé. Nós vamos para mais um intervalo e na sequência prosseguiremos aqui com o profeta.